utilização do som como ferramenta terapêutica é ancestral. Até onde eu consegui acessar, do ponto de vista antropológico, as duas grandes formas de você promover cura pelos povos originários eram através de ervas, reino, vamos dizer, vegetal, e através do som, seja com instrumentos ancestrais ou seja sons produzidos com a própria voz. Então, a gente foi forjado no som. E o homem, ele aprende que através desse som é possível a gente se aproximar do grande espírito. E é esse grande espírito que promove a cura. Então, o som, ele é um veículo de ligação entre o humano e o divino. Essa é a visão meio que cosmológica em diferentes regiões, de diferentes períodos, mas que os povos ancestrais e originários tinham e têm até hoje, porque eles ainda existem e ainda utilizam em suas cerimônias. Não existe uma cerimônia, seja ela de aproximação espiritual com o grande espírito ou de cura, que não utilize som. É muito raro de se ver. A gente conhece muito, por exemplo, as jornadas xamânicas com os tambores. Então, somos, né, um país que bebeu muito da cultura africana, e também da cultura indígena. Então, são duas culturas muito musicais, e os tambores têm a questão do ritmo. Então, essas jornadas xamânicas, elas funcionam por conta do ritmo. Então, a ciência vem descobrir depois com pesquisas que esse ritmo, ele funciona como um marcador de entrainment, que seria um sincronizador dos hemisférios cerebrais ou de coerência cardíaca, que é impulsionado pelo som, pela energia sonora que vai sendo produzida pelo tambor. Então, óbvio que os povos ancestrais não tinham esse linguajar, esse conhecimento, mas esse é o fenômeno que acontece quando você está numa experiência lá no meio da floresta com um pajé tocando o tambor para você. Você vai entrar em alfa, por exemplo. Quem é o Felipe Sucupira? Qual é a tua experiência também? Qual é a tua jornada? Eu sou um inverterado curioso da vida, né? Sou muito curioso, sou uma pessoa que gosta de ir profundo nos assuntos que me interessam e sou um buscador do autoconhecimento desde jovem, desde pequeno, no fundo. Me lembro de minha mãe servindo no centro espírita e levando a gente para tomar passe já com, sei lá, 6, 7, 8 anos. Então, fui formado dentro da religiosidade, com ancestrais muito católicos, né, os avós. Então, permeado por essa religiosidade. E aí, em algum momento, eu rompi com essa religiosidade a nível de religião e fui buscar no yoga um caminho mais autodidata, um caminho com menos coisas ortodoxas, né, que as religiões trazem. E ali eu achei algo que no espiritismo era difícil para mim, que era a meditação. Então, o yoga me trouxe o presente de que existia essa possibilidade de estar num nível de consciência que não é vigília, não é sono, não é sono delta, né? Quando você não está sonhando. Então, é esse estado de meditação, esse estado de silêncio, de não eu, e isso trouxe muita paz, assim, na adolescência, né? Ali nos 20 e pouquinhos anos. E daí eu vim estudando, vim fazendo meus cursos, conhecendo pessoas, viajando, fazendo minhas terapias, passando por vários processos iniciáticos, acumulando conhecimento sobre mim, sobre a vida, sobre a filosofia de Deus. E hoje eu trabalho com terapia sonora, com sound healing, com a música, com a voz, educando, lapidando a escuta, e ensinando as pessoas a entrarem em silêncio através do som. Desde quando que a meditação entrou assim na tua vida e o que você percebeu que desde que você começou as práticas de meditação? Eu conheci a meditação em 2000 e
2003, quando eu comecei a praticar minhas primeiras aulas de yoga. Então a meditação realmente como uma prática, né, diária. Ali nos finais das aulas de yoga sempre tinha aquele momento de Uhum. meditação, mas nunca tinha firmado ela como um sadhana diário. Então, isso veio acontecer alguns anos depois, quando eu fui estudar um pouco de teosofia. Então, eu fui morar um pouco em Londres, fiquei alguns anos lá, e lá eu fiz uma formação em yoga, né, o Iyengar Uhum. Method, método Iyengar, grande mestre, né, lá da Índia, abriu uma Uhum. primeira escola de yoga fora da Índia, foi lá. E aí sim, né, eu consegui aprofundar. E quando eu retornei para o Brasil, estudando um pouco da teosofia, porque dali aí eu fui conectar com Krishnamurti, fui conectar com Paramahansa Yogananda, Uhum. e essas consciências que orientalizaram o Ocidente, né? Então, ali eu conheci uma pessoa, que é o Ricardo Giorgini, e ele é um grande estudioso dos livros da Alice Bailey, do mestre Javal Ku, Uhum. e ele tem um curso que chama-se Introdução à Meditação. E aí, nesse curso é que eu fui realmente entender assim, a parte realmente, vamos dizer, do iceberg que fica para dentro da água do que vem a ser a meditação, né? Meditação. O seu lugar mais esotérico, mais oculto, do que seria Uhum. sentar e verticalizar. E ele me disse algo muito interessante no curso. A gente tinha que anotar os dias que a gente meditou e o que veio depois. Então, era um caderninho de meditação, Moleskine ali com as ideias, insights. E Que legal. aí, quando eu tinha aula na semana, ele sempre perguntava, quantos dias você meditou? E aí, as pessoas, meditei 3, meditei 2, meditei 4, meditei todos os dias, né? E eu, Uhum. como ainda era bem egóico, né? Eu não queria falar que eu não tinha meditado para não parecer indisciplinado, então eu falava que eu meditei todos os dias e ele olhava para mim e sabia que eu não tinha meditado, óbvio. E aí ele chegou e falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, aqui a gente ensina dessa forma porque a gente compreende que meditação é quando você realiza ela todos os dias. Se não Uhum. é todos os dias, não é meditação. É relaxamento, é concentração, é focalização, é visualização, mas não é meditação. Quando ele trouxe essa informação, eu achei um pouco radical. E aí depois ele disse que a gente só entenderia quando a gente realmente firmasse a meditação todos os dias e seguisse Uhum. por alguns meses, assim, que ia chegar um momento que algo ia acontecer e a resposta ia vir. Uhum. E aí chegou um momento, passou alguns anos, eu não meditei todos os dias, até que chegou um momento que aconteceu algo que eu decidi ancorar a meditação como algo diário e Uhum. fui me pôr à prova. E aí realmente chegou um momento, depois de muitos meses, que aconteceu algo, né? Eu tive uma experiência sem usar qualquer tipo de substância externa, que foi uma Uhum. experiência profunda, assim, de conexão, onde eu senti uma paz, um estado de elevação muito impressionante de silêncio, que Uhum. eu já tinha sentido algumas vezes, mas não de forma provocada por mim mesmo, né? Só de forma espontânea na natureza. E ali eu entendi o porquê que tem que ser todo dia. E aí eu escrevi para ele e eu falei, nossa, agora eu entendi, né? Aí ele falou assim, pois é, e às vezes é naquele dia que vai acontecer aquela experiência e você não senta para meditar. E aí você Uhum. perde o trabalho de vários meses. Então você nunca sabe quando vai abrir essa Uhum. experiência. Então Nossa, é isso. E aí desde excelente lá, compartilhar. é, porque é no tempo do divino, é no tempo da graça Uhum. divina, não Uhum. é? É no tempo em que o seu corpo, seu cérebro, seu DNA, eles entram numa ressonância tal e você Uhum. fica completamente receptivo não só a nível intelectual, mas a nível intuitivo para Uhum. você poder acessar a sua real identidade.